Vamos ler agora em nome de Jesus, Êxodo 23, 25. Diz assim: sirvam ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando-lhes alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Em sua terra não haverá estéril, nem haverá mulher que perca o seu filho. Farei completar-se o tempo de duração da vida de cada um de vocês. E o mínimo são 70 anos. Amém? Aleluia. A Bíblia diz que o justo vive com vigor até 70 anos. Repita comigo: Espírito Santo, dá-me o rema nessa manhã. Eu necessito ouvir a tua palavra. Edifica-me, fortalece-me, unge-me com esta palavra. Que esta palavra entre no meu espírito, produzindo fé. Ensina-me a tomar posse do que o Senhor fala. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus no dia 17 de novembro de 1993. Eu era um jovem com muitos sonhos. Eu tinha muitos sonhos. Eu dizia para a minha família: eu quero ser mecânico de voo. Era o meu sonho. Eu queria ser sargento da aeronáutica, formado pela Escola de Especialistas da Aeronáutica na cidade de Guaratinguetá. Era um projeto meu. Na época, a Escola Técnica Federal, que hoje é o IF, tinha um curso de mecânica. Então eu disse: vou fazer o curso de mecânica, vou fazer a prova da aeronáutica, passarei, porque eu sempre fui assim, sempre criei, nunca duvidei, porque eu fui formado por uma mulher que nunca perdeu. Minha avó nunca perdeu. Quando ela dizia vai acontecer e pronto. Quando ela dizia eu vou conquistar, ela conquistava e pronto. Quando ela dizia eu vou comprar, ela comprava e pronto. Então eu vivi ouvindo isso. E aos 17 anos eu me converti e começou a morrer o meu sonho, para dar à luz o sonho de Deus. Evidentemente que o sonho de Deus é muito melhor que o seu. Evidentemente que o sonho de Deus é muito melhor que o meu. À época, íamos à igreja, eu, minha avó com 60 e poucos anos, minha mãe com 40 e poucos anos e meu irmão que tinha 5 anos. 5 anos nós íamos andando. Saíamos do bairro Jardim Uchoa para irmos para o bairro Jardim São Paulo. E nós andávamos meia hora para ir e meia hora para voltar. Quando nos convertemos, não tinha carro, não tinha dinheiro para pagarmos a passagem de ônibus, para pagarmos um táxi, e não tinha 99, não tinha Uber. A situação que passávamos era uma situação difícil, não era uma situação fácil. Uma situação em que nós passávamos dificuldades a partir do dia 15 de cada mês. Não é assim? Recebe ou no final do mês, ou nos primeiros 5 dias úteis do mês, paga-se tudo, faz a feira e entrega tudo na mão de Jesus. Assim era a nossa família. E desde que aceitamos a Jesus, minha mãe foi a primeira, minha avó foi depois. Houve uma situação que provocou a salvação da minha avó, foi a queda do meu tio, Josafá. Ele bebia muito e era muito alto. Ele caiu
no meio da rua, no meio-fio, ele bateu com o fêmur, quebrou o fêmur. E aquela situação, minha avó era notório. Minha avó tinha uma paixão pelo meu tio, diferente. E a minha avó se desesperou e foi para a igreja com minha mãe, oraram. E quando minha avó voltou convertida. Bendito dia, né? Que meu tio caiu, não pela dor. Mas bendito o dia que Deus usou aquela situação para salvar minha avó. Então nós aceitamos a Jesus, passamos a amar a nova vida em Cristo Jesus. Porque quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, essa vida é nova. Diga, vida nova. Vamos ver a palavra de Deus em 2ª carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. O texto bíblico diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já, tudo se fez. Então aqui está a chave, o segredo da revelação do que é aceitar a Jesus. Olha aqui para mim. O que é aceitar a Jesus? É sair da vida velha para viver uma nova vida. Quando nós falamos da vida velha, falamos do tempo que nós estamos servindo ao pecado. Aquele que anda em pecado é escravo do pecado. Pode cantar, pode tocar, pode pregar, pode orar, jejuar, mas a vida cristã, a vida nova que Jesus nos dá, não casa com a vida velha. Não tem como você ser luz andando nas trevas. Isso significa dizer que quando você entregou sua vida ao Senhor Jesus, você deveria ter tido a consciência. Quando você entregou sua vida ao Senhor Jesus, você deveria ter tido a consciência do que verdadeiramente é ser um crente no Senhor Jesus. Algumas pessoas entregam suas vidas ao Senhor Jesus para que tenham seus problemas resolvidos. Elas vêm a Jesus na hora da dor. Minha avó aceitou a Jesus. Houve essa situação da queda do meu tio. Mas a bênção que minha mãe já era convertida, já tinha sido discipulada, já tinha sido batizada e já sabia que a missão dela em Cristo era fazer discípulos. Então o que é que minha mãe passou a fazer? Um culto no lar. E sentava a minha avó, sentava eu e nós fazíamos o culto. Quando você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você deve ter a sua consciência aí com a seguinte convicção: de que você entregou sua vida ao Senhor Jesus para viver uma vida nova. Amém? A minha vida velha foi uma vida curta. Eu conheci a vida velha com 15 anos. Bebida, pagode, forró, quadrilha, música, dança. Eu gostava muito de dançar. Diz só, pé de ouros. Pé de ouro, pé de Cristo. Aquela junção de amizades que nós tínhamos na rua, de décadas. A avó que era amiga da minha avó, a mãe que era amiga da minha mãe. Então o filho tornou-se meu amigo. Era família. Tinha uma festa no final do ano na casa de um senhor, no salão. Ele tinha um salão atrás. Todo mundo fazia isso. Vamos levar um salgado, um doce, um refrigerante, uma bebida. Namoradas. Mas a minha vida foi curta, porque eu conheci o mundo com consciência aos 15 anos, mas aos 17 anos Jesus me salvou.
quando eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus, eu passei por diversas provações. E uma das maiores provações que eu passei, me lembro como hoje, foi uma batalha espiritual. Eu me senti oprimido e costumeiramente eu via a voz de Satanás dizendo que eu tinha que voltar para o mundo. Aquilo era muito opressor. Eu me sentia angustiado. E diante disso, a gente tinha aquele encontro de final de semana com os amigos. E agora o meu domingo já não era mais dos meus amigos. O meu domingo agora já não era meu. Minha mãe ficasse, olha, vai ter escola dominical. Olha, vai ter o culto domingo de manhã. Você não pode perder, o pastor vai pregar uma palavra abençoada. E eu ficava entre a carne desejando ir, estar com os amigos da terra, e conversar, e brincar, e correr, e jogar futebol. E ficava aquela guerra para ir ao culto. E o que muito me ajudou, o que muito me fortaleceu, foi um trabalho de oração que minha mãe tinha. Não sei se a irmã Norma conheceu, a irmã Alcione. Congregou conosco lá. E nós tínhamos um trabalho de oração na casa dessa irmã todos os sábados, das 8 ao meio-dia. Eram só 4 pessoas, ela tinha uma filha, não lembro o nome da filha dela. Já antiga, a irmã Alcione era muito idosa. E nós orávamos de 8 ao meio-dia. Então esse trabalho me deu muita força. Porque quem ora fica forte. Quem ora consegue vencer Satanás. Quem ora é cheio do Espírito Santo. E esse trabalho eu conheci com 8 meses de evangelho. A busca de Deus. Tinha as vigílias na igreja batista do Jardim de São Paulo. Eram em torno de 300 pessoas na vigília. Era fogo. Era oração. Era poder. Era um clamor. E as pessoas iam para a vigília de 10 da noite. Aliás, iam para o culto já. Noite da unção, e já ficavam até 5, 6 horas da manhã no outro dia. Ninguém morreu. Os que foram e os que perseveraram aí permanecem no evangelho até hoje. Quando nós vemos aqui a nova vida, nós agarramos a nova vida em Cristo. Nós íamos eufóricos para os cultos. Quando chegava a noite das maravilhas, era a 4ª noite. Era um dia em que o pastor tirava mais para ensinar. Abra a Bíblia, abra a Bíblia, abra a Bíblia. Embora ele nunca tenha deixado de mostrar o que estava pregando na luz da palavra. Mas era um culto mais de oração, que a gente dobrava o joelho à noite, na quarta-feira. Na sexta-feira era a noite da unção, um culto mais poderoso. Diversas vezes, muitas pessoas relatam isso, estavam chegando no templo, na rua da igreja, a unção já lhes tocava. Era muita unção, muito poder. Eu estou me referindo porque eu estou referindo-me ao tempo em que eu vivi isso lá. Para ninguém achar que eu estou dizendo que o Espírito Santo deixou o ministério. Então nós íamos eufóricos, nós não íamos tristes. Tomávamos banho cedo, vestíamos cedo, chegávamos na igreja 15, 20 minutos antes do culto começar. Dava tempo de conversar com um irmão, conversar com outra irmã, falar e tal. Daí um pouco, quando o ministério de louvor começava, todo mundo sentava na maior reverência. Nós íamos com alegria. Eu mesmo, sem conhecer a palavra com profundidade, amava aquela vida nova. Eu tinha sede para estar na igreja. Era contagiante a maneira como o bispo Paulo Hortêncio ministrava a palavra debaixo da unção. Com alguns dias na igreja, eu já estava indo ao curso para novos convertidos. Mais alguns dias, eu estava entre os jovens, olhando para a minha noiva e vendo-a. Ela dirigia um trabalho de jovens após o culto. Era mais 1 hora de oração, a oração da mocidade. Mais alguns dias já estava em fervente oração, indo às vigílias, buscando batismo no Espírito Santo, e fui batizado no Espírito Santo num domingo de manhã.
a glória invadiu aquele lugar. E eu não suportei a unção, foi muito forte. Caí de joelhos orando em línguas. Aquele dia foi tremendo. Os meses passaram, eu fui batizado nas águas. Foi maravilhoso, aquele dia foi maravilhoso para mim. Passaram-se quase 2 anos, nós estávamos numa obra missionária, não sei se a irmã Norma lembra, na favela Chico Mendes, na comunidade Chico Mendes. E tinha um profeta de Deus, não sei se a irmã também lembra, irmão Severino, que hoje é pastor Severino. E ele, na saída da comunidade, me abordou e disse: assim diz o Senhor para você: a obra que eu tenho com você é grande, no tempo eu abrirei as portas do seminário. Eu estava cheio de plano, cheio de planos eu tinha projetos, eu sempre sonhei ser um empresário. Daí veio meu tio, um tio que tinha 5 empresas, e ele fatiou as empresas dele com os irmãos. Meu pai morava no Maranhão, ainda mora, e eu assumi a parte do meu pai aqui em Pernambuco. Tive dengue, quase morri. Deus me chamou para o ministério e disse: a sua praia não é ser empresário. Foi uma correção do tamanho de um trem. E dali eu abandonei esse sonho de ser. Agora eu tinha que obedecer. Passaram-se quase 2 anos. E o Senhor me chamou para o ministério da palavra. Eu já fui à igreja sem carro. Já fui à igreja andando. Voltei andando. E eu não tenho do que reclamar. Eu nunca disse: eu não tenho um carro para ir para a igreja. Isso é muito triste. Você já pensou se Jesus dissesse: eu não tenho uma limusine para ir à cruz? Eu não tenho uma Range Rover para ir à cruz do Calvário, então não vou à cruz do Calvário, porque eu não tenho um carro que me leve até lá. A igreja de hoje é uma igreja numa zona de conforto. A igreja de hoje quer um carro, a igreja de hoje quer o ar-condicionado, a igreja de hoje quer o que é fácil. A igreja de hoje não quer pagar o preço. Então eu não tenho do que reclamar, porque o Espírito Santo é muito bom. Bom até demais. Me chamou, me ungiu, me prosperou, me abençoou com uma esposa maravilhosa, 4 filhos maravilhosos. Você pode olhar o meu hoje. Qualquer pessoa que me conhecer pode olhar o meu hoje. Mas eu já fui durante anos para a igreja andando. Cheguei na igreja várias vezes suado, mas cheio de alegria. Era euforia total. Eu estava indo para a casa do meu pai. Passei várias provações, doenças, provação financeira. Já nos convertemos em um contexto financeiro desfavorável. Batalhas espirituais, como lhes relatei logo no início, foram terríveis para que eu me desviasse. Batalhas emocionais, perseguições dentro da própria igreja, perseguições dentro da minha família, perseguições com os amigos. Teve um que disse: irmão, tu não passa 2 meses, eu vou fazer 28 anos. Aleluia. Por esses dias encontrei com ele. Como já disse, minhas maiores decepções não foi com o mundo, porque minha vida no mundo foi curta. Minhas maiores decepções foram com os crentes. Foram os crentes que me traíram, foram os crentes que falaram mal de mim, foram os crentes que me atacaram desde os primeiros dias da minha fé. Mas eu entendo tudo isso hoje. Era o diabo para me desanimar. Graças a Deus que ele está vencido.
e a misericórdia de Deus que me assistiu todos esses anos, me mantendo firme no propósito que Ele tem comigo. Há hoje o cumprimento de um contexto bíblico que eu quero alertá-lo. Muitos esfriaram nessa pandemia. Esfriaram na fé, mas sabe o que é interessante? Eles pensam que não esfriaram. A visão deles está ofuscada. Eles não conseguem entender, mas eu vou mostrar-lhes aqui, porque o que é que causa quando nós esfriamos? Quando nós esfriamos, mesmo com a pandemia, não queremos ir para a igreja. Mas bispo, é com a pandemia. Pois é, você pegou esse contexto e tornou uma zona de conforto. O vírus. Com essa pandemia, os crentes abandonaram a oração. Sabe o que é que muitos assistem? Netflix. Outra vez uma irmã disse para mim, eu assisti Gênesis hoje. Foi tremendo. Sabe o que é que eu pensei? Eu disse, caramba, ela nunca se aproximou de mim para dizer, bispo, o culto hoje foi tremendo. Mas Gênesis foi. O culto não é tremendo, mas Gênesis é. E eu fiquei assombrado com o que ela me disse. Disse, meu Deus do céu. Muitos abandonaram a oração. Outros não leem a palavra. Não meditam. Não tem tempo para Deus. Mas tem tempo para o filme. Não adoram. A adoração te aproxima do Espírito Santo. E a adoração atrai a presença dele. São infiéis em sua vida financeira. São infiéis. Não evangelizam mais. Não fazem discípulos. Esse tipo de pessoas é o tipo de pessoas que andam à procura de qualquer vento de doutrina. Os pregadores de fora são melhores que os seus pastores. Isso acontece. São influenciáveis. Ou seja, não têm personalidade nem convicção. São orgulhosos. Muitos crentes mentirosos. Amam e praticam a mentira. Desde o dia 17 de novembro de 1993, eu tenho me esforçado, porque não foi fácil. Não é fácil. Eu creio que o momento mais difícil da fé cristã é o início. Você é como um bebê, não sabe muita coisa, não sabe orar como tem que orar, não sabe guerrear como deve guerrear, lê a palavra, não entende. Esses momentos são cruciais. Então você precisa de alguém que te ajude, de alguém que te dê suporte, de alguém que te discipule. E glória a Deus, eu tive isso. Gênesis e Abraão me ajudaram, viu? Oh Deus, aviva-os. E eu tenho me esforçado esses anos para obedecer a Jesus. Não é de qualquer maneira, é com toda a força do meu ser. E eu sabia que aquelas dificuldades eram batalhas difíceis, terríveis, mas que o maior estava em mim. E foi me ensinado que eu sou mais que vencedor. E eu comecei a aprender que Deus é a minha cura, que Ele queria que eu prosperasse, que eu seja cabeça e não cauda. E o que Jesus fez na cruz do Calvário por mim é meu. Não é um engano. A cruz do Calvário não é um engano. A cruz do Calvário é uma realidade.
Eu coloquei a minha mão no arado, e dela não tiro mais, custe o que custar. Vamos ver o que diz Lucas capítulo 9, versículo 62. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão e olha para, ou seja, para a vida velha, para os atrapalhos, é apto para o reino de Deus. Se você olha para trás, você põe a mão na arada e olha para trás, você não é apto para o reino de Deus. Por isso que o diabo trabalhou tanto para que eu olhasse para trás. A perseguição dentro da minha casa, meus tios diziam: ah, irmão, quero ser tesoureiro da sua igreja. Mas era uma tirando onda. Me perseguiram, falavam contra a minha fé. Por isso que eu fui perseguido dentro da própria igreja. Irmãos que diziam: não bato com Alexander. E sabe o que eu tinha feito por eles? Nada. Sabe aquela pessoa que olha para você e já tem antipatia por você e você não fez nada? Meu Deus. Você está orando, a pessoa não gosta de você porque você está orando. Já pensou? Por isso que o diabo trabalhou tantas vezes para me tirar do propósito. E durante todos esses anos, dificilmente eu faltei um culto presencial. Eu vou lhes dizer quando eu faltei. Eu faltei quando eu viajei com minha família para tirar férias e quando eu estive doente. Durante 28 anos. Então eu tenho uma convicção dentro de mim. É culto presencial? O lugar da igreja é na igreja. Isso faz parte do nosso serviço. A Bíblia diz em Êxodo 23, 25: servi ao Senhor, vosso Deus. Em primeiro lugar, é uma convocatória. Nós temos que aprender o que é esse serviço. A ideia aqui, a mesma ideia, está em Romanos 12, 1. Vamos ver o que diz a palavra, Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto, mas no grego é espiritual. Mas aqui está falando da consciência de culto. A Bíblia está falando que todo aquele que quer servir ao Senhor tem que ter a consciência de culto. E o que é culto? Culto é uma vida de adoração. E muitos de nós estamos preocupados com o que vamos fazer. Calma, porque o verdadeiro culto não começa quando você faz alguma coisa. O verdadeiro culto começa quando você adora ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como é que você adora então? Você adora falando. Você sabe como eu passo a primeira hora do meu lugar secreto? Em silêncio. Andrew Murray fala sobre isso. Catherine Kuhlman fala sobre isso. Benny Hinn fala sobre isso. Pastor Ricardo fala sobre isso. Porque você vai para a oração e a mente vai agitada. E se você ora depois de ter trabalhado o dia inteiro, então na sua mente vai passar o filme do seu dia todinho. E aí eu coloco uma música instrumental e fico lá. E minha mente vagueia. Até que ela aterriza. E aí minha boca se expressa. Você sabe qual é a minha primeira frase? Eu estou revelando coisas íntimas, hein?
Sabe qual é a primeira frase que eu digo para o Espírito Santo? Espírito Santo, eu te amo. Mas eu repito essa frase durante a primeira hora do meu lugar secreto dezenas de vezes. Dezenas. Minha primeira ação no meu lugar secreto não é pedir. Eu confesso aos irmãos, eu peço pouco. Quando eu digo pedir pouco, não é que eu não peço o grande, o que é grande. Não é que eu não peço um milagre, é que eu peço pouco. Nosso serviço a Deus começa com a nossa adoração. A adoração vem de um coração quebrantado, que reconhece a sua insignificância, o quanto podre é. É nesse momento que se dá o que muitos chamam a rendição. E nós nos rendemos, e nos prostramos, e o adoramos em espírito e em verdade. Quando o Espírito Santo diz assim: servi ao Senhor, o Deus de vocês, Ele está falando em primeiro lugar, adore-o. Quando você adora, você é ungido, Ele vem, é impossível o Espírito Santo deter-se. Ao ouvir alguém chamá-lo, Espírito Santo, eu te amo. É impossível Ele não te visitar um dia, enquanto você vai buscá-lo, adorá-lo. Quando você cumpre o ritual da adoração, você se prostra e diz: eu sou teu, eu não me pertenço. Quero cumprir o teu plano, a tua vontade, custe o que custar. Você vai ser testado, provado, para saber se realmente é custo o que custar. A Bíblia diz servir ao Senhor, mas hoje em dia a igreja não quer servir, a igreja quer ser servida. E eu tenho uma palavra para lhe dar nesta manhã. Servir ao Deus que faz, enriquece. A minha vida de prosperidade não foi com um diploma universitário. A minha vida de prosperidade não se deu porque eu tenho uma pós-graduação. Ele me prosperou porque eu entreguei minha vida para servi-lo. Lembro-me de uma vez que estava orando e o Espírito Santo me disse: se você me servir, eu pago muito bem. Eu disse: uau, que tremendo. E eu não entendi, claro, eu não alcancei o que ele me disse, porque eu era muito novo. Mas hoje eu entendo. Quando você o serve, Ele não te deixa faltar nada. Ele te provê de tudo. Ele te mantém, te sustém, Ele socorre você. Ainda que você passe por uma provação, essa provação um dia tem fim, um dia finda, um dia acaba, porque você decidiu servi-lo, você decidiu colocar a mão no arado, você decidiu adorá-lo, você decidiu se render a Ele, cumprir o plano para o qual você nasceu. Você decidiu proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Ele vai te abençoar. Deixa eu lhes mostrar. Eu tenho 28 anos de evangelho, meu filho. E eu quero lhe dar uma comparação. Com 28 anos de evangelho na igreja, com um pastor, conhecendo pastor, pregando em outras igrejas, conhecendo muitos irmãos. É nítido a diferença entre quem serve e quem não serve. Mas é importante
impressionante. Quem serve é feliz. Está sempre alegre. É um incêndio interior porque serve. Quem serve, prospera. E dentro da igreja e na família as pessoas ficam como? Como pode? Como pode? Como pode? Como pode? Me lembro de um dia que eu cheguei com o meu carro na casa de um dos tios que me perseguia. Ele não veio me ver, ele olhou o carro, rodou o carro todinho. Depois que ele veio, disse assim: rapaz, ser crente é muito bom. Eu disse: não tem igual. Agora o senhor está dizendo por causa do carro? Melhor será as ruas que eu irei andar. São de ouro, e a mansão que eu tenho lá no céu, aqui na terra, nem que eu compre o porcelanato mais caro terei igual. É de jaspe e sidônio. Ele me dará a vida, não tem dia, lá não tem Amém. trevas, não tem choro, não tem ranger de dentes, lá só tem alegria, porque a fonte é o Cordeiro de Deus. Aleluia. Amém. Deixa-me lhe dizer algo: prosperar revela que Jesus está com você. Mas o senhor quer dizer que se eu não estou prosperando, Jesus não está comigo? Porventura você esteja passando por uma prova, mas quem serve, prospera. Você sabe que o grande desafio do ser humano é o seu coração. Mas aqui nós temos uma promessa em Êxodo que é para o nosso tempo. Prestem culto ao Senhor, ou seja, sirvam o vosso Deus. E vem a primeira promessa: Ele os abençoará. Então preste bem atenção. Se você é sábio, se você é sábia, minha irmã, e você quer ser abençoada, e você já entregou a vida a Cristo, Ele está dizendo a você: se você me servir, eu vou te abençoar. Provérbios 10, 22 diz que a bênção do Senhor enriquece, e com ela não acrescenta dores. Ele diz: abençoarei você, dando-lhe alimento e água. Porque não tinha Coca-Cola, não tinha suco de uva envasado. Não era? Não tinha água de coco envasada hoje. Ele está dizendo: eu vou te manter. Digam comigo: quem trabalha para Jesus é sustentado por Jesus. Ele te abençoará, te dará alimento e água. Agora veja que promessa extraordinária: tirará a doença do meio de vocês. Diga comigo: proteção e cura. Diga: proteção e cura. Diga mais forte: proteção e cura. Seu nome é Jeová Rafá, meu irmão. Ele sara. Amém. Ele é cura. Ele é força. Ele é ânimo. Ele é vigor. Ele é alegria. Ele diz: eu tirarei a doença. Se você me servir, eu vou te curar. Como é que você vai servir doente? Ele diz: eu vou te sarar. Eu vou dar a você o vigor que eu dou. Vai, me serve que eu vou te encher de saúde. Lembre-se de Caleb. Caleb com 85 anos disse: hoje com 85 anos eu tenho o mesmo vigor quando eu tinha 45 anos. O nosso Deus, Ele revigora, Ele renova nossas forças, Ele é a nossa saúde. Ele nos cura para que a sua igreja o sirva a igreja. Talvez o que esteja faltando contigo é servir. Os que servem, seus problemas são solucionados mais rápido. Ele não suporta, porque a pessoa está dedicada. Os que servem são tão prósperos
que Deus abençoa as mulheres no meio do povo, e essas mulheres são frutíferas, dando filhos, e nenhum filho morre antes do tempo. Meu Deus, isso significa que você terá uma geração e deixará um legado. Deixará um legado. Porque onde não há filhos, há esterilidade e não haverá legado. Deus quer te prosperar. Agora veja, escute bem. Eu tenho sido próspero, mas pelos filhos espirituais que Ele me deu. Hoje no serviço ao Senhor, você gerar filhos espirituais, te fará prosperar muito mais do que você pensa ou imagina, porque Deus chamou a igreja para produzir, para dar fruto, para prosperar, para ganhar almas. Amém. Fomos chamados para dar fruto. João 15:16. Vamos ver o que diz a palavra. Vocês não, todos juntos, vamos lá, irmãos. Vocês não me, mas eu os, para irem. Aqui está o serviço. Depois que você adora, depois que Ele te ministra, depois que você é ungido, você vai compartilhar com os outros que ainda não o conhecem. Eu não sei se vocês se lembram, mas se você não dá filhos para Deus, significa que o seu relacionamento com o Espírito Santo é estéril. Deus não quer você estéril. Deus quer você dando filhos para Ele. Há muitos filhos que estão desviados, filhos que estão desgarrados, e ainda há outros filhos que nem conheceram seu pai ainda. São pessoas que estão em pecado, destituídas da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23, a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O Espírito Santo chama a igreja para adorar. E quando a igreja adora, o Espírito Santo envia a igreja para irem. Volte lá, por favor. Para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Primeiro você adora. Primeiro você o cultua. E Ele vem e coloca azeite no teu altar. E Ele vem e te unge, te alimenta e te envia, para que você produza. Você é em Cristo frutífero. Não aceite não ter filhos espirituais. Não aceite não ter gente que você ganhou para Jesus. Não aceite perder para o diabo. Não aceite a ideia de que as pessoas não querem aceitar Jesus e a vontade é delas, não. Maior tem que ser a vontade de quem quer ganhá-las. Maior tem que ser a vontade daquele que, ao servir ao Senhor, ora pelos que estão perdidos, jejua por eles e não perde a oportunidade de pregar-lhes o Evangelho.
Ele os abençoará. Não haverá esterilidade em você. E a Bíblia diz: eu farei completar-se o tempo de duração da vida de vocês. Isso significa que você completará o tempo de vida. Você viverá, não morrerá antes. Você cumprirá o plano, o propósito que Deus tem com você. Você irá adiante, nada e ninguém poderá te deter, te impedir de avançar, de conquistar a sua Canaã. Ele te chamou para você dar fruto. Mas existe uma condição: cultuá-lo, adorá-lo, servi-lo, estar com Ele. Estar com Ele. Esse serviço aqui não é o estar no templo o tempo todo. Esse serviço aqui é a adoração. E quando você adora, Ele te abençoa. Quando você adora, Ele te comissiona. Quando você adora, Ele cura. Quando você adora, você se torna pai espiritual de muitos e mãe espiritual de muitos. Porque não haverá estéreis. E quando você o serve, você o adora, não temas, porque você vai cumprir o plano que Deus tem com você. Eu quero te chamar nesta manhã, meu irmão, minha irmã. Nós temos que mudar a nossa maneira de pensar. Nosso padrão de servir a Deus não pode ser o padrão de uma igreja, de uma religião. Existe uma miscigenação no mundo hoje. O padrão é bíblico. Foi o que me cativou, estar com Ele. E quando você está com o Espírito Santo, quando você o ama, quando você o adora, quando você se dispõe, se rende a Ele, Ele te diz: faça isso, faça isso, faça isso. E sabe o que é isso? Ser guiado. A igreja precisa ser guiada pelo Espírito Santo. E vim lhes dizer nessa manhã: aquele que serve ao Deus que faz, enriquece. Se você servir a Deus, se você se devotar a Deus, se você se voltar para Ele, se você amá-lo, se você adorá-lo, se você fizer aliança com Deus, se você se voltar para o Espírito Santo e dizer: Senhor, eu quero cumprir o plano que o Senhor tem comigo, você vai ter que sair da sua casa, evangelizar, vai ter que fazer uma videochamada para evangelizar, você vai ter que fazer uma ligação para evangelizar, você vai ter que convidar alguém para compartilhar Jesus com essa pessoa, você vai ter que chamar alguém para vir à igreja, para você falar de Jesus aqui, ouvir essa pessoa, ouvir Jesus. Você precisa se interessar em servir ao Senhor. Muitas pessoas ao longo desses anos têm perdido, não só por causa da pandemia, muitos já perderam muito tempo atrás essa fome, essa sede pelo serviço ao Senhor. Já não se envolvem com o reino porque não tem um altar de fogo, não se envolvem com o reino porque não tem uma vida de adoração. No dia que você desenvolve uma vida de adoração, você entende que nasceu para cumprir um propósito. E esse seu propósito envolve pessoas, envolve sua família, envolve seus amigos, envolve seus vizinhos. Você nasceu para ganhar almas. Maior tem que ser a nossa vontade de ganhá-los do que a vontade deles de não querer vir. Senão nós iremos ficar nesse discurso: ah, meu pai não quer. Ah, minha mãe não quer Jesus. Ah, meu irmão não quer Jesus. Ah, minha irmã, meu Deus, só a graça. Ai, meu Deus, meu marido, só a graça. Minha esposa, só a graça. Não. Maior tem que ser a nossa vontade de ganhá-los. E aí nós vamos dizer ao diabo: diabo, solta meu marido, solta minha esposa, solta meus filhos, solta meu pai, solta minha mãe, solta! E aí nós vamos orar todo impedimento que está impedindo minha família aceitar a Jesus, todo impedimento que impede meus amigos aceitarem a Jesus, todo impedimento que impede meus vizinhos de aceitarem Jesus, caia por terra agora, em nome de Jesus.
Nós vamos mudar a maneira de orar. Nós vamos deixar de dizer, Deus tenha misericórdia, porque misericórdia já tem. As suas misericórdias renovam-se a cada manhã. Hoje as misericórdias se renovaram outra vez. Sua família está lá, seus amigos estão aí, seus vizinhos estão aí. E maior tem que ser a nossa vontade de ganhá-los. Maior, eu quero almas. Eu quero entregar filhos espirituais para Jesus. Maior tem que ser a nossa vontade. Aleluia.